isso antes? Eu disse: isto é muito mal. Disse: bem, ele disse: onde fica o escritório central? Eu disse: no céu. Eu ainda estou naquele negócio e eu gostaria de falar sobre a polis com qualquer um de vocês depois que o culto terminar esta noite. Eu estou muito entusiasmado com o meu trabalho. E então, agora, eu nunca disse seguro de vida, eu disse seguro. Seguro de vida é certo, compreendo. Eu recordo, claro, neste momento eu não tenho nenhum. E eu recordo, depois que casei, minha esposa e eu estávamos assentados em casa certo dia, e um bom amigo meu irmão é vendedor de seguro de vida. Este rapaz era um vendedor da Prudential. Eu frequentei a escola com ele. Ótimo rapaz. Seu irmão escreve para o Senado, pois eu creio que ele é um ministro batista. E ele escreve artigos em um jornalzinho chamado Senac. São ótimas pessoas. Então ele veio me ver certo dia e ele disse: filho, eu ouvi que você teve um pequeno distúrbio certa vez com os seguros. Eu disse: sim. Ele disse: isso lhe deixou com uma impressão desagradável em relação a eles? Eu disse: não exatamente. Ele disse: eu pensei em vir e falar sobre a pólice contigo. Eu disse: bem, Wilmer, obrigado. Eu disse: mas eu tenho seguro. E ele disse: eu sinto muito. E a minha esposa olhou para mim como se eu fosse uma hipócrita. Ela sabia que eu não tinha nenhum. Ela olhou para mim simplesmente perplexa. Eu disse: ela disse: sinto muito, filho. Ele deve ter pensado que eu obtive aquilo com meu irmão Jesse. E eu disse: minha esposa olhou para mim e eu disse: sim, eu tenho seguro. E ele disse: com qual companhia você está? Eu lhe disse: a mesma coisa, a vida eterna. Ele disse: é isso mesmo? Eu disse: sim, eu tenho. Bendito seguro, Jesus é meu. Que antigozo da glória divina, eu sou um herdeiro da salvação, comprada por Deus, nascido de seu Espírito, lavado em seu sangue. Ele disse: filho, isto é muito bom, eu aprecio isto, mas isto não te colocará aqui em cima na sepultura. Mas eu disse: isto me tirará. Não estou preocupado, sim, não estou preocupado em entrar, eu estou preocupado em sair. Bem, irmãos, eu ouvi pela Rádio Jornal uma mensagem pregada pelo vosso pastor, quando ele faz menção do cego de Jericó. E eu estive pensando que este homem fez um investimento tremendo e glorioso quando ele deu suas duas pombinhas, que atraía a atenção das pessoas para ele ganhar alguns trocadinhos pela saúde de sua vida. Depois ele fez um investimento maior, dando ao Senhor nosso Deus o cordeirinho, que eram os seus olhos, em favor da saúde de sua esposa. Mas este investimento lhe deu um lucro muito grande. Ele obteve as suas. José, chamado José no Egito,
resultado deste investimento trouxe-lhe o lucro de se assentar no trono e ser o braço direito de Faraó. Estamos nesta manhã fazendo investimentos. E eu estive pensando que muitas vezes nossos pais, apóstolos e profetas, eles entesouraram para nós, porque Paulo diz que os pais devem tesourar para os filhos. E eles entesouraram um tesouro tão rico, tão precioso, e hoje podemos desfrutar deste tesouro, deste investimento e sermos poderosamente abençoados. Simplesmente devemos valorizar o investimento que eles fizeram. Muitas vezes os filhos, já que vamos falar um pouquinho com a mocidade, não dão valor aos investimentos que os pais fazem. Eu estive pensando no filho pródigo. Seu pai investiu tanto nele, lutou tanto em sua vida, ele deixou de uma maneira tão formidável, tão aconchegante, e de repente este filho diz: meu pai, dá-me a parte que me cabe, porque eu quero aventurar. Eu quero conhecer um pouco o lado de fora. Conheço bem o lado de dentro, sei o como é. Mas gostaria de conhecer o lado de fora. Meu irmão, meu jovem, você que está dentro, nunca deseje conhecer o lado de fora, porque ele é terrível. Tenho 2 filhos que envolveram-se no mundo das drogas, e eu e esta mãe sofremos um bom tempo, até passei momentos de vergonha, buscando em delegacia, aprisionado pelo porte de entorpecentes. Mas fomos investindo em orações, trancávamos no quarto juntamente com eles, sem maltratar, sem ofender, dizíamos: o futuro deste investimento, filho, é cadeia, é doenças, é morte prematura, é uma vida muito curta, pense bem nisso. E fomos deixando eles à vontade, todavia orientando, ajudando, com palavras brandas, calmas. E um dia eu estava em Piraju para ministrar uma ceia. Liguei em casa, meu filho mais velho me atendeu e disse: pai, eu quero ir onde o senhor está nesse momento, como é que eu faço? Deus tinha caído dentro do seu coração. Diz que ele pranteou muito, chorou muito, disse: mãe, eu não posso mais continuar nesta vida. Eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus. Ele dizia no telefone: como é que eu faço para ir, pai? Eu quero ser batizado ainda hoje. Eu disse: filho, mantenha calma. Pai, volta amanhã e te batizo rapidamente.
vacilação, voltou novamente ao mundo, e aí colocamos ele nas mãos de Deus e pedimos: Deus, trata com o nosso filho. Ele voltou doente para casa, teve que fazer um longo tratamento, e hoje ele vive preso, às vezes no quarto, lendo a Bíblia, lendo as mensagens do profeta. Ele diz: Pai, não quero outra experiência dessa. Foi o suficiente. Mas o filho pródigo, não estando contente na casa de seu papai, o qual lhe dava tudo o que ele queria, lhe proporcionava bem-estar, ele disse: dá-me a minha parte. O pai, como um bom pai, não formou um ambiente difícil naquele momento. Você quer a sua parte, quer estar. E ele pegou o que tinha, o que lhe coube, foi-se a este mundo e começou a esbanjar, gastar, jogar fora tudo, ou todo o investimento que o pai tinha feito por ele. E vocês sabem, meus irmãos, o mundo marca as pessoas, mas Jesus Cristo também marca o seu povo. Esbanjou, gastou, porque é claro que no mundo um jovem só tem amigos quando ele está bem financeiramente, quando ele tem alguma coisa. Quando aquilo termina, todos lhe abandonam, e foi bem o que aconteceu com o filho pródigo. Ele teve que cambiar emprego, cuidar de porcos, comer lavagem. E quando ele chegou a esta situação, disse: espere um pouco. Na casa de meu pai os jornaleiros vivem melhor. O que estou fazendo aqui? E agradecemos a Deus nesta manhã, porque muitas vezes, estando no chiqueiro, lembramos-nos de nosso pai, lembramos-nos de nossa casa, e um desejo acendeu-se novamente de retornar. Ele disse: sabe de uma coisa, eu vou voltar. E eu acredito que o coração de pai, irmãos, está bem, não dá para calcular seu coração de Deus, mas Deus tem um coração paterno tão grande, tão grande, que às vezes ele suporta tantas coisas de um filho, tantas coisas de uma filha, com tanta paciência, com tanta moderação, com tanto amor, até ver aquele filho regressar. E me parece que aquele pai, às vezes, olhava do alpendre da sua casa, alguma coisa assim, e ficava observando: será que meu filho não vem vindo? Porque eu te pergunto, irmãos, qual é o pai e a mãe que, quando o filho se distancia da fé, não dobra-se perante Deus e começa uma busca gloriosa através da oração, e quando tem-se convicção que Deus vai responder aquela oração, eles ficam observando: quando é que ele vem? E um dia ele voltou
entrelaçada. Se fizesse-se um exame de sangue de Billy Paul, é claro que isto estaria no irmão Branham. Se fizesse de José, é claro que isso estaria sobre o irmão Branham. Carregamos nas nossas veias o sangue de nosso Pai. E desejamos carregar também nosso caráter, o caráter de nosso Pai. Mas não tem como negar a paternidade. E o filho chegando, foi pedido para que se fizesse festa. Foi preparado vestes, foi preparada uma aliança. E um filho mais velho, que nunca falhou com aquele pai, que nunca o decepcionou, ficou sentido. Meu pai, eu nunca fiz mal ao Senhor, nunca te decepcionei, o Senhor nunca me deu uma festa como esta, pai. Ora, veja o que o meu irmão fez, veja o desgosto que ele lhe causou, e o Senhor faz tudo isso. Não, filho, vamos nos alegrar, porque ele estava morto e reviveu. Ora, irmãos, quando eu vi ontem vosso pastor contando acerca deste pai e mãe que entraram de joelho lá do portal do santuário até o altar, pai, mãe e filho, talvez debaixo de lágrimas, de uma gratidão tão profunda de alma, de Deus trazer de volta o filho querido. Valorize, jovem, o seu pai. Valorize, jovem, a sua mamãe. Nunca deixe, nunca esqueça-se que eles estão investindo em seu favor. Considere isso. Eu estava pensando assim sobre o irmão Branham. A voz de Deus o guardou, porque Deus trata com cada pessoa de uma maneira. O irmão Branham teve um tratamento especial, visto que ele seria o mensageiro do século, o mensageiro à igreja noiva. E cada vez que o irmão Branham tentou distanciar-se de Deus, ele não pôde. Eu fiquei pensando, que privilégio o irmão Branham teve, pai. Ele não conseguia distanciar-se de Deus. E você muitas vezes, jovem, pensa assim, quem sabe eu vou dar uma voltinha por aí, ter algumas experiências, depois eu retorno. Não faça isso não, meu jovem. Continue no seu posto de dever, porque é aí que Deus vai te abençoar. É aí que Deus vai te recompensar. Aquele casal ontem fez investimento. E vocês viram o lucro tremendo que eles tiveram. Investiram na decência, investiram no pudor, investiram no caráter, investiram naquilo que no mundo não existe mais, e é decência, moralidade. E um namoro desta maneira, e um noivado desta maneira, irmãos, tem que ser abençoado por Deus. Amém. Porque é investimento que a pessoa está fazendo. Eu digo aos jovens da igreja, tenho poucos, perdi muitos. Eu
digo, namorem corretamente, vivam corretamente, respeite-se um ao outro. Não tenha esta moça como qualquer moça jovem. Não tenha ela como uma moça mundana. Tenha ela como sua irmã na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tenha, moça, este jovem como seu irmão na pessoa do Senhor Jesus. E o dia que vocês vierem ao altar, as bênçãos de Deus se derramarão de tal maneira sobre vós, que no decorrer dos anos vocês vão dizer: meu Deus, valeu a pena. Mas, irmãos, o jovem profeta chamado William Branham, por vezes foi tentado. Ele namorou certa vez uma mocinha de 15 anos. E esta mocinha era moderna, avançada. E em um momento ela puxou uma carteira de cigarro. Parece que acendeu, ofereceu a ele. Ele disse: não, eu não fumo. Ela disse: você não fuma, não bebe, não dança? Que tipo de moço você é? Você não é um maricas, não? Eu vou te mostrar já se sou homem ou não. Pegou talvez aquela carteira de cigarro e quando pensou pelo menos em levar aquela boca santa que Deus usaria por 30 e tantos anos, a voz disse: não fumes, não bebas, não contamines o teu corpo. E ele saiu correndo feito uma pessoa normal para distante daquela moça. E um dia ele viajando com seu papai em um barquinho onde estava correndo uma garrafa de uísque e todos bebendo seu gole, seu trato. Quando chegou a vez de William Branham, ele disse: eu não bebo. O próprio pai, meus irmãos. Por isso, nós pais devemos muitas vezes nos colocar na idade de nossos filhos, ter paciência para com eles, compreensão para com eles, porque eles estão em momento de desenvolvimento. Eles não chegaram ainda aonde nós chegamos, não passaram por experiências que passamos, e precisamos ter paciência com eles. Mas o pai foi descaridoso para com o irmão Branham. Eu tenho criado um maricas, porque certamente o pai acompanhava o comportamento daquele filho, William Branham. E quando o pai disse assim, ele sentiu-se ofendido, disse: vou lhe mostrar quem é maricas. Pegou a garrafa de uísque e quando pensou em levar aos lábios, a voz diz: não bebas. Ele era preso à voz de Deus. Irmãos, hoje o profeta fisicamente não está mais conosco, mas Deus tem levantado pastores. O que é um pastor? É um condutor, é um guia, é um homem que vai na frente. Um pregador disse: como nós, pregadores da mensagem, vamos exortar nossos jovens a serem fiéis aos seus cônjuges, quando nós, os velhos, não estamos fazendo isto e nem tampouco dando este exemplo aos mais jovens. Eu vi um pregador chamar uma jovem, enquanto pregava, ele disse: moça, vem aqui.
como moças que estão esperando do pastor caráter, exemplo, testemunho de vida. É melhor descermos do